E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia ou discorria como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é amor. A palavra aqui é que permaneça, não é ter de vez em quando, é sempre. Essa instrução de Paulo é sempre. Abramos nossas Bíblias, Mateus 7, versículo 1 ao versículo 5. Hoje nós falaremos de um assunto que tem muito crente que usa, né? Tem muito irmãozinho que usa, né, essa palavrinha aqui. Então nós vamos ver se está usando certo, né? Se está usando correto. Vamos ver que justiça é essa, né? Que Jesus está dizendo. Se eu posso julgar ou não, ou se eu não devo julgar. Se Jesus está anulando o julgamento. Se é isso que Jesus está dizendo. E aqui, para nós entendermos, Jesus vai tratar aqui agora com os fariseus. Sim, vai tratar da hipocrisia deles, mas ao mesmo tempo vai nos dar uma aula também. Talvez nos encontramos em algumas situações como hipócritas também. Às vezes nos encontramos como hipócritas, como os fariseus. Mas como nós estamos no estudo bíblico, isso é para nós aprendermos a cada dia mais, sermos educados e ensinados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus vem fazer isso com a gente. A palavra de Deus, eu dizia para a dona Lúcia ontem que ela veio para nos confrontar. Ela vem para trazer aquilo que está em treva, para trazer a luz. E a luz vai mostrar tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está coberto, tudo aquilo, toda aquela sujeira que está debaixo do tapete, que a gente tem preguiça de tirar e também não quer que ninguém mexa, mas a gente joga debaixo do tapete para ninguém mexer. Mas hoje o Senhor Jesus vai mexer nessa sujeira e vai botar na luz para que todos nós possamos ver e entender como que é essa questão de julgar, desse julgamento que Jesus vai tratar. Meus irmãos, nós falamos a semana passada acerca de como vencer a ansiedade, É um assunto bastante pertinente e de extrema importância também, não só para a vida do adulto, mas também para a vida da criança. Falamos da importância de crermos em Deus e dependemos de Deus completamente, e de não nos desesperarmos. Falamos a questão
da diferença daquele que é ansioso no seu excesso, da sua ansiedade, daquele que tem preocupação de fato, daquele que acaba entrando na ansiedade por causa do seu caráter, porque ele tem caráter, ele é justo, ele é honesto e acaba sofrendo, a ansiedade acaba pegando ele no caminho, mas devido do seu comprometimento, devido da sua palavra. E Jesus agora ele vai tratar sobre um outro assunto. É interessante que você observa que Jesus vem tratando de vários aspectos da vida humana, do ser humano, as várias áreas da vida do ser humano. Eu quero aqui já, nós vamos ler aqui o versículo, capítulo 7, o versículo 1 ao 5, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu creio que o início desse texto áureo que nós temos aqui, desse Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, nós vemos, lendo nesses versos, nós temos a impressão de que nós não devemos nunca julgar ninguém. Sim ou não? Qual a impressão que você tem quando você lê esse texto? Vamos lá, eu quero que vocês falem. Eu vou falar pouco hoje. Eu quero que vocês falem. Mas algum irmão? Quando você lê esses versos, qual é a impressão que vocês têm? Não, você está orientando o seu irmão.
Não, nós vamos chegar nisso. A grande questão é qual a impressão que nós temos, né? Qual a impressão que você tem quando lê esse texto? A pergunta é: Cristo ele está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? Essa é a grande questão. Quando você lê esse texto, a impressão que você tem, Cristo está anulando, Cristo está proibindo qualquer tipo, né? Qualquer tipo de julgamento. É isso que Cristo está fazendo? Manéia? Vamos lá. Isso, você avançou um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Aluna de data, está lá na frente. Vamos, Ferrete. Você acha que está proibindo? Sim. O que a gente precisa entender é que tipo de julgamento esse que Jesus está falando, para não julgar. A gente precisa entender, o que a gente vai entender, qual é o tipo de julgamento é esse que Jesus está falando para não julgar. Mas no contexto, quando nós lemos o contexto deixa claro que não. O contexto vai deixar claro que não, que Cristo não está proibindo. Mas aí a questão é: qual é o tipo de julgamento? Qual é o tipo de julgamento que ele não está proibindo? E qual é o tipo de julgamento que ele proíbe? Nós vamos ver isso aí. Então nós observamos como que Cristo encerra a sua declaração sobre o julgamento. Nós precisamos observar como que ele encerra. Ele encerra assim: tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cristo está ensinando que a partir do momento que eu tiro a trave do meu olho, eu posso sim, a partir do momento que eu tiro a trave do meu olho, eu posso sim retirar o cisco do olho do meu irmão. Ou seja, a partir do momento em que eu não ajo hipocritamente falando, eu posso sim julgar. Quando eu não ajo hipocritamente falando, então eu posso sim julgar. A questão é aquilo que a Patrícia disse: eu preciso tirar a trave. Eu coloquei um desenho lá no grupo nosso lá, você viu o tamanho do caibro no olho do irmãozinho, e o outro irmãozinho está com o olho lacrimejando porque ele está com cisco no olho. É uma figura de linguagem que Jesus está usando, obviamente, mas o desenho lá, para quem viu, é bem para nós entendermos mais ou menos. Então Jesus está dizendo que aquele que está com o caibro no olho, quando ele tirar o caibro do olho, então ele terá condições de ajudar o irmão que está com cisco no olho. Mas isso está relacionado ao quê? Esta figura de linguagem, esse contexto todo, no que é que Jesus está querendo falar aqui? O que significa o cisco? O que significa a trave? O que é que Jesus está tratando aqui? Vamos lá, quero ouvir vocês têm que botar a cabeça para funcionar, vocês têm que aprender, vocês têm que sair daqui sabendo. E eu vou orar a Deus que alguém pergunte para você exatamente isso aqui. Qual é que significa isso aqui? Como eu vou orar, vou até jejuar para alguém perguntar para você. Aí você veio numa aula como essa, teve aprendizagem, aí ficou só querendo comer, né? Mas não quer exercitar? Agora vocês vão exercitar. Vamos lá, o que é o cisco, o caibro no olho do irmão?
Quem concorda com a Neia? Julgar a vida espiritual do outro. Quem concorda com ela? Também? Você também? Tem certeza disso? O cisco, essa trave, é julgar a vida espiritual do irmão? Tem certeza que é isso? Quem mais vai com a Neia? Quem tem outra opinião? Essa trave, esse cisco, é o próprio pecado. É o próprio pecado. É o próprio pecado do ser humano com as suas falhas, com seus erros. É a facilidade que os fariseus tinham de apontar o dedo e julgar. E eles eram os piores. Eles cometiam pecado de omissão. Eles cometiam pecado de caridade. Eles cometiam pecado de perdão. Eles cometiam pecado na oração. Eu não sou como esse, eu dou, eu faço, não sou como esse pecador aí, ó, miserável. Só que quando nós lemos esse contexto, é muito mais sério do que nós pensamos. Esses 5 versículos é muito mais sério do que você pensa, que Jesus vai tratar aqui. Então, a partir do momento, então, qual é o tipo de julgamento, então, que Cristo está proibindo? O tipo de julgamento que Cristo está proibindo é o julgamento hipócrita. Esse é o julgamento que Cristo está proibindo, o julgamento hipócrita. E para nós deixarmos isso mais claro, vejamos o que Cristo diz após aparentemente proibir o julgamento. Ele vai dizer, olha comigo, porque com o juízo com que julgares, ele vai dizer, pois com o critério com que julgardes sereis. Então preste minha atenção. Então aqui você vai lendo o contexto, você não vê que ele não está proibindo o julgamento. Então aqui você perceba que é um tipo de julgamento que ele proíbe. Vamos fazendo esse jogo aí. Então, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí tem o santarrão, né? Que gosta de julgar todo mundo. Quando vai apontar os 5 dedos para ele, não, senhor. Mas ele mediu com a medida dele, mas vão medir ele agora. Mas ele não quer. Mas o que Jesus está dizendo, da mesma forma que você medir, você vai ser medido. Da mesma forma que você for julgar, você vai ser julgado também. É o julgamento hipócrita. É a trave no olho. É o cidadão que está com a trave no olho, com aquele caibro no olho, e está tentando tirar o cisquinho do olho do outro irmão. É aquele que cometeu um pecado desse tamanho, com aquele que cometeu uma pequena infração. Mas aquele que cometeu pecado desse tamanho, que é muito mais grave, tudo é pecado, mas há gravidades de pecados. A gravidade do pecado do irmão que está com o caibro no olho é maior do que aquele que cometeu uma pequena infração, que não deixa de ser pecado. Mas o que está com a trave no olho, está lá condenando aquele irmãozinho. Sim ou não? Então, ele diz que com a mesma medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ele vai dizer, porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, ou não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Cristo está repreendendo, então, ele repreende os judeus contra a hipocrisia presente no julgamento deles mesmos, e é exatamente esse julgamento que Cristo proíbe.
é o julgamento hipócrita, de condenar os irmãos, de julgar os irmãos, sendo que eles estavam cometendo pecados muito maiores. Então Jesus se refere aos fariseus, chamando eles de hipócritas. Então, da mesma forma que vocês estão medindo, vocês serão medidos. E além de que, se todo julgamento estivesse também sendo proibido por Jesus, o próprio Jesus estaria caindo no erro por julgar os fariseus como hipócritas, ou não? Se Jesus estivesse proibindo o julgamento, agora ele estaria cometendo um erro de julgar, porque ele está julgando agora os fariseus. Mas o que é que ele está julgando os fariseus? Qual é o tipo de julgamento? Vamos lá. Nós acabamos de falar, meus irmãos. Isso, meus irmãos, vamos lá. O tipo de julgamento que Jesus está denunciando é o tipo do julgamento hipócrita. Hipócrita. Isso é conhecido no meio, não vou falar do mundo não, no meio cristão. Você já viu, já encontrou com um irmão desse, com uma irmãzinha dessa? Sim ou não? Vamos lá, não fica com medo não, o que está do seu lado é crente também, não vai te bater, fique tranquilo, ele é salvo em Cristo Jesus, fica tranquilo. Pelo menos essas 2 horas aqui ele não vai te bater, nem vai olhar com cara feia para você. Eu não sei depois daqui, mas aqui dentro não tem como, aqui tem que ficar, né? Senão vai ficar feio, para mim, para você, né? Aqui nós temos que, né? Você já encontrou pessoas assim ou não? Você viu, irmão? Você viu? O cara é um poço de pecado, mas está lá. Você viu, irmão? Aquele irmão cometeu? Nossa, misericórdia! Ai, irmão, que pecado tão grande! Mas ele é um tamanho de um pecador. Está com o pecado até no pescoço. Mas ele está apontando o dedo para o irmãozinho que pecou também, é pecador. Mas ele está com o pecado até no pescoço, mas ele está apontando o dedo para o irmão. Ele esquece que é um pecador. Ele esquece que tem uma trave no olho dele. Mas o que significa essa trave no olho do irmão? O que quer dizer essa trave? O que essa trave, essa hipocrisia causa na vida do irmão? Essa hipocrisia causa na vida do irmão cegueira espiritual. O irmão não consegue enxergar a si próprio. É esse irmão que não consegue ir diante do espelho e olhar a sua própria vida. É um irmão esse irmão é covarde, que não consegue encarar os seus próprios pecados, e para ele então se satisfazer na sua covardia, ele então decide em apontar o dedo para aqueles pobres irmãozinhos que é pecador, comedor de arroz e feijão que nem ele, mas para ele não se martirizar com o seu próprio pecado, porque ele se acovardou, não assume, não admite, não houve conversão e regeneração dentro de si. Então a facilidade de ele tirar o pecado dele, tirar o erro dele, é muito mais fácil de pegar o pecado dele e jogar na cabeça do irmão do que ele admitir o seu próprio pecado. Isso é a trave no olho do irmão. É essa trave que Jesus está dizendo, é o hipócrita que não admite, que não aceita, que não baixa a guarda, que acha que ficar com o nariz empinado, que não baixar serviço, acha que isso é humilhação. Está errado, está equivocado, falta de conversão, falta de ler a Escritura, mas erra quando aponta o dedo, quando julga. Aí Jesus está dizendo, hipócrita, vai ser julgado da mesma forma. Esse julgamento virá. Já ouviu sobre a lei da semeadura? O que você planta, você vai colher, você vai plantar, você colhe. Os fariseus agiam dessa forma, tremendamente hipócritas, e Jesus se relaciona com eles, chamando eles, vocês são hipócritas. Vocês julgam, com a mesma medida vão ser julgados, com a mesma medida vão ser medidos. Então, se nós formos olhar aqui, nós diríamos que Jesus cai no erro de julgamento, mas ele não está caindo no erro do julgamento, porque o julgamento que ele está falando é o julgamento da hipocrisia. Também ele mesmo estaria nesse erro, os fariseus como hipócritas, na mesma passagem, caindo na condenação de Romanos, que Romanos vai dizer que
Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você julga, pratica as mesmas coisas. Romanos 2:1. Já há aqui uma condenação para aquele que julga o próximo, mas neste julgamento, nessa questão de julgamento, vou repetir, Jesus não está proibindo o julgamento, mas esse tipo de julgamento que Jesus está falando, ele proíbe, ele censura os fariseus, ele está censurando, que é o julgamento da hipocrisia. Muitos podem concordar que devemos com certeza julgar. Por exemplo, o que agora que nós poderíamos julgar e que é biblicamente correto? O que nós não podemos julgar é o julgamento hipócrita, mas o que a Bíblia nos orienta para julgarmos? Aí nós vamos entrar na questão de julgamento, o julgamento correto. Por exemplo, podemos julgar doutrinas, sim ou não? Podemos julgar doutrina. Abra comigo o livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 21, vamos ler Bíblia. Estudo bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, quem achou? Pode ler bem alto para a gente entender. Primeira coisa que nós podemos julgar que é bíblico, podemos julgar a doutrina, se a doutrina é bíblica. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. O outro acha a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira Tessalonicenses 5, 21. É o 21? É o versículo 21. É o 5, 21. 21, que diz assim: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então, a 1 Tessalonicenses 5, 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E aqui está falando de julgar doutrinas, está falando de profecia, está falando do Espírito, aqui está falando de julgar doutrina. Julgai todas as coisas, está falando do Evangelho, julgai a doutrina, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Também nós podemos ver que podemos julgar também, podemos julgar os espíritos. Primeira epístola de João, o capítulo 4, versículo 1. Quem pode achar? Quem achou pode ler. Então não deis créditos, julguem para ver se o Espírito é da parte de Deus. Esse é o julgamento que deve ser feito, bíblico. Julgue, não deis crédito a todo espírito, não dê crédito a todo movimento, não dê crédito tudo aquilo que diz é de Deus, é de Deus, é de Deus, mas julgue se é bíblico. Isso nós podemos julgar também. Devemos julgar também as profecias. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Quem achou pode ler. Capítulo 14, versículo 29. Eu vou ler. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Então naquela época havia o julgamento daquilo que era falado acerca das profecias. Fale 1 e 2, e os outros julguem o que? A profecia. Julguem se vem da parte de Deus a profecia. Deixa eu dizer, eu não quero, nem vou dar vazão aqui para vocês, que esse contexto será lá, viu?
Esse contexto era lá, profecia lá, antes do cano estar selado, fechado, não é agora. Profecia é lá, o cânon não havia sido selado, a profecia era necessário, e era por isso que Jesus fez muitos milagres, e muitos que não estão escritos na Bíblia, porque era necessário, assim como as profecias eram necessárias na época de Coríntios. Isso aí nós discutimos no outro debate aí, vamos aí para outro estudo. Mas vamos lá, mas a questão é que deve julgar as doutrinas, deve julgar os espíritos, deve julgar as profecias. Como disse Cristo, e por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Lucas capítulo 12, versículo 57. E Paulo também vai dizer: falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Paulo está falando, julgue tudo aquilo que tenho falado lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15, quando ele está falando, ele está dizendo para os ouvintes: julgue o que eu estou falando, julgue o que eu estou falando se não está escrito, julgue se eu estou falando se não está de acordo com a doutrina de Cristo, julgue. Por que nós temos o costume de dizer para você, quando alguém estiver falando, ensinando ou pregando, permaneça com a Bíblia aberta? Sabe o que é isso que está fazendo? Sabe o que o pregador está dizendo para você? Julgue se aquilo que eu estou pregando está de acordo com a Escritura, julgue se aquilo, ou eu, ou quem quer que seja, se estiver ensinando aqui, pregando aqui, você deve abrir a Bíblia e analisar e julgar se ele está falando aquilo que está escrito na Bíblia. Sim ou não? O que vocês acham? A gente não faz isso às vezes. O que vocês acham? Está certo ou está errado? Ou você quer que aquele irmão, vai irmão, fecha sua Bíblia agora e vamos dançar na Bíblia? Às vezes não manda nem fechar a Bíblia. Mas você vai ler o texto. Quando vai pregar é outra coisa. Lê uma coisa e prega outra. Eu sei bem que é isso. Nada a ver. Nada a ver. Então vocês julguem. Ah, está errado isso aí? Não. A Bíblia nos dá essa autoridade. Lembra do julgamento hipócrita? Aquele lá não. Eu e você somos pecadores. Aquele lá não. Muitos concordam que devemos julgar essas coisas, mas discordam quando se trata de julgar pessoas. Além de ver que o texto de Mateus 7 não proíbe, além de nós vermos isso, não proíbe esse ato, pelo contrário, o incentiva. Nós temos outros versos que deixam claro que devemos, em alguns casos, agir desse modo. De que modo? Julgar. Paulo, após perguntar com que direito julgaria os que estão de fora da comunhão com Cristo, ele vai perguntar, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, ele vai perguntar, vou repetir, Paulo, após perguntar com que direito julgaria os que estão de fora da comunhão com Cristo, ele vai perguntar, todavia, não deveis vós, os que são de dentro? O que ele está falando aqui? Para quem que ele está falando para julgar? Os de dentro. É para os de fora vir meter o bedelho aqui? Não, é os de dentro. Julgue vocês. Vocês devem julgar. Então ele está fazendo essa pergunta: com que direito os que estão de fora da comunhão com Cristo têm o direito de julgar alguma coisa? Aqueles que estão fora da comunhão de Cristo, aqueles que não estão em comunhão com a igreja, Paulo está dizendo, eles não têm direito nenhum de julgar nada. Só aqueles que têm o direito de fazer qualquer julgamento em relação à igreja é aqueles que estão em plena comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, e esses têm o direito de julgar. Mas aqueles que não estão em comunhão com... Mas não tem esses engraçadinhos? Não está em comunhão com a igreja, e fica desavisado, rebelde, teimoso, né, torrão. Aí chega na hora de decidir as coisas, ele quer meter o bedelho, né? Aí Paulo fala, não senhor, somente aqueles que estão em comunhão. Jesus e Paulo, ele nos adverte,
Eles vão dizer: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Ele está julgando aqui. Ele está julgando aqueles que vêm como lobo, com vestes de ovelha, mas são lobos devoradores. Ele está rogando que os irmãos notem os que provocam dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesse, desviai deles. Desvie desses irmãos que causam contenda, desviem desses irmãos que causam escândalos, não caminhem com eles. Pode dois andar juntos se um não estiver de acordo? E por que é que tem crente que tem comunhão com a treva? Me explica aí. Explica aí para mim. Por que é que tem cristão que não julga a vida promíscua que o seu companheiro anda, pronuncia e vive? E por que quando é dentro da igreja quer julgar todo mundo, mas não julga o companheiro promíscuo, depravado, no dia a dia, no trabalho, né? Mas dentro da igreja quer o seu santarrão, né? O santo da parada, o santo do pau oco, né? Mas lá no mundo lá fora, anda com pervertido, com mentiroso, com caluniador, se cala. A Bíblia diz que quando se cala diante dessas coisas, ele é tão caluniador quanto aquele que calunia, ele é tão depravado quanto aquele que é depravado, ele é tão enganador quanto aquele que é enganador, ele é tão errado quanto aquele que é errado. Jesus está olhando para os fariseus: vocês são tão sujos quanto os outros são. É um sujo falando do mal lavado. É exatamente isso que Jesus está falando. Lembra da fase que os fariseus publicanos: vocês estão falando vocês estão preocupados com os meus discípulos não lavaram a mão antes de comer? Santarrões. Agora aí Jesus joga na cara de vocês: e vocês estão preocupados com a mão limpa, mas vocês são tremendos ladrão. Vocês são ladrão, vocês não têm misericórdia, vocês não perdoam, vocês não amam. O maior mandamento vocês não cumprem, estão preocupados com a lavadinha na mão? Mas vocês são ladrão. Vocês falam para os filhos trazer todo o dinheiro, o corban, que era para sustentar os pais que são velhinhos, e vocês falam para os filhos que Moisés foi proibido na lei de Moisés. Vocês falam que é para trazer para dentro do templo para vocês encher o bolso de vocês, mas vocês são ladrão. Tira a trave do olho de vocês para depois tentar tirar o cisco do olho do irmão. Esse assunto é pesado. Essa instrução de Jesus é pesada para nós. Mas tem aí um bonitinho que diz assim: é o que tem para hoje? É o que tem para nós na palavra de Deus aqui. Não tem outra coisa. Não dá para eu enfeitar para você. Deixa eu enfeitar, porque o irmãozinho não vai gostar, né? Eu vou dar uma enfeitada aqui nesse texto, eu vou mudar ele aqui, eu vou tirar o sentido dele, eu vou dar uma enfeitada, uma maquiada. Talvez o irmão consiga engolir melhor. Não tem água para descer isso aqui, vai ter que engolir a seco isso aqui. Essa é a nossa vida. Essa é a instrução de Jesus para nós. Ele diz: não andem com eles, não caminhem com eles, não caminhem com esses que promovem dissensões e escândalos. Não andem com eles, não tenha intimidade com eles, fuja deles. Agora, como tomar cuidado com os falsos profetas e falsos mestres, se não julgarmos os homens de acordo com as suas obras? Como vamos separarmos desses homens se não examinarmos tudo de acordo com a palavra de Deus, julgando cada homem? Como que nós vamos nos separar? Como que nós vamos saber?
E isso deve ser julgado através da palavra de Deus. Agora, se eu não tenho hábito de ler a palavra de Deus, agora se eu não tenho hábito de examinar a Escritura, meu irmão, se eu pego Bíblia só na hora de vir para a igreja, então eu estou perdido. Eu posso estar contaminado com aquele que é pervertido, eu posso estar contaminado com tudo, menos edificado com a palavra de Deus. Agora, eu só vou conseguir e ter condições de julgar essas coisas se a palavra de Deus ela é a minha única regra de fé e de prática. Se eu não examino a Escritura, não tem como eu julgar. Se você vê um falso profeta, ele vai falar o que ele quiser. Se você não tiver a Escritura, você vai entrar na onda do falso profeta. Se você não tiver a Escritura, todo mundo que fala bonito, ai como ele fala bonito, coloca bem as palavras, o português dele é fino, olha como ele fala bonito. Ele pode te enrolar se você não ler a Bíblia Sagrada, usando a própria Escritura de uma forma diferente, usando outros termos. E aí você que não gosta de ler Bíblia, examinar a Escritura, você será enganado mais uma vez. A sua vida pode dar errado mais uma vez, porque não examinou a Escritura mais uma vez. Não examinou, não tem como. Como é que você julga? Como é que você vai julgar alguém que está falando besteira? Como é que você vai dizer assim, vai levantar e dizer, mano, isso aí não é bíblico não. Será que o saber, irmão Ferretti, é só para pastor? Para ministro, para evangelista? Será que esse saber, ele está exclusivamente para os ministros, pastores? Fala aí, irmão, você acha que é isso? Você tem o direito de aprender também? É por isso que você está aqui hoje, porque você também tem o direito de saber, apesar que muitos não te dão o direito de aprender o que é real. Muitos se escondem atrás daquilo que é verdade, não passa a verdade para você, porque ele mesmo está devendo no cartório, então ele não vai falar aquilo que é verdade, porque ele deve. É verdade ou não é? Ele não vai tirar a trave do olho. Ele não vai tirar a trave do olho. Se nunca julgamos, não poderemos obedecer a esses versos. Paulo novamente diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo vai dizer, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Para os envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? E que exemplo melhor do que o próprio Paulo quando julgou Pedro? Nós vimos a cena de Pedro, lá no livro de Gálatas, o capítulo 2, do versículo 11 ao 14, quando porém Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos. Nós vemos essa cena quando nós estudamos o livro de Gálatas, quando Pedro está comendo lá com os gentios, né? Aí chega lá os judaizantes. Aí o que Pedro faz? Pedro sai de perto, né? Porque ele fica envergonhado. Aí Paulo vê essa cena. Aí Paulo vê a cena hipócrita de Pedro. E Pedro é repreendido por causa da sua hipocrisia. Pedro é repreendido. Se nós olharmos também para o Antigo Testamento, nós temos vários exemplos de profetas de Deus que proferiram julgamentos justos. Se nós observarmos, nós vamos ver Jeremias julgando os homens, lá no livro do capítulo 5, versículo 30 e 31, nós vemos Jeremias. Nós vemos também julgando também Abraão, julgando Sodoma e Gomorra, ao ponto de não acreditar que houvesse mais de 10 justos naquela cidade. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 18, versículo 24 ao 32. Nós vemos também Ezequiel, também, diante de tudo isso.
Ezequiel também julgando, e nós podemos ver às vezes como devemos nós julgarmos e como seremos julgados por Deus se não fizermos tais coisas. Nós devemos julgar de como que está sendo feitas as coisas, não o julgamento do pecado do irmão, não esse tipo de julgamento. Dizer que podemos julgar pessoas tanto quanto ensinos e práticas não significa que somos livres como Satanás. Sair pelas ruas caçando ferozmente os erros alheios e com a boca espumando, darmos palavras de maldição, condenando as pessoas, julgando as pessoas, trazendo maldição contra as pessoas. E um dos problemas da visão daqueles que proíbem o julgamento e pessoas que proíbem o julgamento, o grande problema deles é que essas pessoas, a imagem que eles possuem sobre o julgamento é uma visão totalmente distorcida, porque alguém pega esse texto aqui e vai dizer assim: ah, irmão, não julga não, ah, irmão, não pode julgar não, a Bíblia está dizendo que não é para julgar. Onde está falando que não é para julgar? É a má leitura da Bíblia. Você já não ouviu isso? Irmão, não julguei para não ser julgado. É o julgamento. É o julgamento hipócrita que Jesus está falando. Ele não está falando para não julgar a doutrina, os espíritos. Ele não está falando para não julgar isso. Por que eu li a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, falando, abrindo e calçando com amor? Porque nós temos que olhar para o nosso irmão com amor. Nós temos que olhar para o nosso irmão e saber que quanto ele é pecador, quanto nós somos pecadores também. Que às vezes, como a nossa irmã Lúcia falou, agora a questão de você tentar ajudar o irmão, talvez você tenha uma visão maior. Aí é a crítica construtiva, é diferente da crítica depreciativa, tá? É diferente daquela crítica que derruba, que destrói o irmão, mas existe a crítica construtiva, que levanta o irmão, que levanta aquele que está caído, é ajudar aquele irmão. Você vê que aquele irmão, o caminho que ele está andando, vá lá sim, sem julgá-lo, mas vá lá dar conselho a ele. Meu irmão, converse com ele em amor, traga alguma palavra de construção para a vida desse irmão. Não chegue lá ferozmente, irritado, irado com aquele irmão, querendo satisfação, porque você errou, porque você fez isso. Não faz isso, pelo amor de Deus. A palavra branda, Provérbios vai dizer que a palavra branda suscita a ira. A palavra branda, ela placa a ira. Fala com calma, vai devagar, não julgue não. Calma, não julgue. Tem gente que que espera em julgar pensamento dos outros. Ele julga o pensamento, ele tem a insensatez de julgar o coração do irmão. Não faça isso, que você está caindo num tremendo pecado. Jesus está te condenando por fazer isso. Não julgue dessa forma. Não é esse tipo de julgamento que Cristo nos deixou direito. Nós não temos direito de julgar. O mesmo direito que Paulo vai nos dar, que nós não temos direito de julgar, é quando nós vamos cercar a mesa do Senhor. Cada um examine a si mesmo. Ele está falando: não julgue a vida espiritual de ninguém. Eu e você não temos o direito de dizer para alguém: não tome ceia. O problema é dele, a consciência dele, é ele Deus, irmão. É o que eu cansei de ver os irmãos, em vez de tomar a ceia dele, até derrubar na roupa, preocupado se o outro vai tomar. Não, isso não pode acontecer. É obviamente que o pastor da igreja vai orientar os requisitos para se tomar ceia, lógico, não é irresponsabilidade, mas a questão é de cada um julgar a si mesmo. Paulo fala: não julgueis. Não julgue. Julgue o que é pregado, o que é ensinado, o que é falado aí acerca de Deus. Julgue sim, se é de Deus. Isso é que nós temos que julgar, é isso que nós temos que analisar. Mas os irmãos, nós temos que trazer uma crítica construtiva. A Bíblia nos orienta: aquele irmão está pecando, vai lá, fala com ele uma vez. Não deu certo, chama uma testemunha, vai lá e fala com ele a segunda vez. Não deu certo, fale com ele a terceira. Não resolveu, tenha ele como publicano e gentil. Mas não está falando para julgar. E se precisar, o irmão inadimplente, a igreja, ela tem que ter
ela tem disciplina. E se o irmão é inadimplente, esse irmão vai ser chamado e vai ser disciplinado, porque a disciplina traz santidade para a igreja. Ele não está sendo julgado, ele está sendo disciplinado. Mas para quê? É para abandonar o irmão, para julgar o irmão, deixar o irmão lá no cantinho, daqui a pouco ele está fora da igreja? Não, é para acolher esse irmão e ajudá-lo, e não com crítica. Ah, está vendo aquele irmão lá? Ah lá, ó, o pastor disciplinou, a mesa disciplinou. Não é isso não, isso é matar o irmão. Nós precisamos prestar atenção como que nós olhamos essas coisas. Então o que nós devemos fazer? Temos 10 minutos. A primeira coisa que nós devemos ter, para que nós evitemos confusões, para que nós evitemos problemas entre os irmãos, para que nós evitemos contenda entre os irmãos acerca de julgamentos, o que nós temos que fazer? Anota aí, você que trouxe a caneta, fez bem, trouxe um bom presbiteriano é caneta e papel. Anote bem isso daí. A primeira coisa que nós devemos ter é ter cautela. Nós temos que ter cautela. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 4 versículo 5 diz: portanto nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então não julgue o que ele está fazendo, não julgue se ele está fazendo para se aparecer, para se promover, ou para querer glória para si. Não julgue, porque no exato momento Deus trará à luz as coisas ocultas do coração. Irmão, deixa. A primeira coisa para não ter confusão é ter cautela. Deus vai trazer à luz todas as nossas obras e serão provadas no fogo. O que permanecer foi para a glória de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. O que permanecer no fogo foi para a glória de Deus. Toda a obra que o ser humano fez, dizendo que era para Deus, vai mostrar que era de Deus, então ele não será consumido. Mas aquele que não foi para Deus vai ser consumido como uma palha. Isso é tremendo, irmão. Então fique tranquilo, não julgue não fique sendo delegado da igreja. Eu repreendo, eu abomino o delegado de igreja nesse lugar, eu abomino o investigador dessa igreja nesse lugar, eu abomino aqueles que ficam cuidando da vida dos outros, se fez, se não fez, se fez por amor, se não fez por amor, se fez para aparecer. Eu abomino, eu repreendo em nome de Jesus, como líder principal dessa igreja. Eu abomino essas coisas aqui nessa igreja. Essas coisas não podem acontecer aqui, porque afasta as pessoas, afasta o ser humano, pecadores como eu e você, afasta essas pessoas. O que os fariseus faziam? Afastavam as pessoas e tornavam elas 2 vezes mais dignas do inferno. Foi isso que Jesus falou, por causa da hipocrisia deles. E você me faça o favor, irmão, olha aqui para mim, preste bem atenção, olha aqui para mim. Não seja um promovedor de contenda, não seja aquele que promove dissensão, não seja aquele do diz que me disse, julgando os outros. Porque não fez, por que não fez isso, que não fez aquilo? Pelo amor de Deus, que o Senhor te repreenda. Isso não é espírito de crente, isso é espírito de contendeiro, de quem não tem nada para fazer, de quem não lê Bíblia, de quem não ora, de quem não se compadece de ninguém, de quem não se preocupa com o reino de Deus. Então, pelo amor de Deus, não haja dessa forma. Eu tenho que olhar para a trave que está no meu olho, eu tenho que ir lá para o espelho e olhar para a trave do meu olho. Ah, irmão, mas tem atitudes que a gente vê e denuncia o irmão. Denuncia. Tem atitudes do irmão que denuncia, não precisa nem julgar. A atitude do irmão já fala quem ele é. A boca fala do que o coração está cheio, meu irmão. A atitude do irmãozinho já define ele, quem ele é. Você já conseguiu definir alguém pelo jeito que ele é? Já. Pela atitude a gente percebe quem ele é. E a gente tem que buscar essa cautela em Deus. Nós devemos tomar sempre cuidado com os julgamentos precipitados. Cristo, quando vier, trará a luz sobre tudo que antes estava oculto.
Meu irmão, proteja-se de julgar tudo o que antes estava oculto. Proteja-se de julgar erradamente, proteja-se disso, foge disso, confie em Cristo e no julgamento correto de Cristo naquele dia que Ele trará. Segunda coisa, não seja um hipócrita. Quer aplacar confusão na igreja? Não seja hipócrita. Jesus disse: hipócrita, olha comigo, versículo 5, capítulo 7, tira a trave do teu olho primeiro. Tire primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós não devemos nunca julgar hipocritamente. Um assassino não pode reprovar outro. Um ladrão não pode reprovar outro. Outro, como diz, já citado o versículo de Romanos que nós falamos, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então não seja hipócrita. Primeiro, tenhamos cautela. Segundo, não seja hipócrita. Terceiro, não seja um carrasco. Preste bem atenção. Terceiro, não seja carrasco, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós também. Você deve lembrar que também será julgado por Deus. Então não seja carrasco na hora de julgar. Não seja carrasco na hora de apontar o dedo. Não aponte o dedo. Não seja carrasco. Assim, sabendo que com a medida com qual julgamos os outros, Deus nos julgará. Devemos seguir com mais afinco a exortação paulina, que nos diz: irmãos, se alguém, olhe bem aqui para mim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas capítulo 6, versículo Paulo, é instrução paulina para nós. Além disso, cuidado com julgamentos severos demais por pontos secundários. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que não come. Assim nós não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Porque o Senhor conhece os que são seus, e logo devemos evitar ao máximo agir erradamente com os filhos de Deus, ainda que eles sejam fracos na fé. Deus zela pela sua igreja, não queira ser o inimigo dela. Deus zela pela sua igreja e não queremos ser inimigos dela, porque Deus zela, Deus cuida. O quarto conselho: mas saiba quando ser severo. Depois de meditarmos sobre não sermos duros nem sem necessidade, precisamos considerar sobre sermos duros quando há necessidade. Paulo, ele julgou em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Paulo, ele julga com severidade um homem que abusava de uma mulher de seu pai. E Jesus também foi extremamente ofensivo com os judeus, chamando-os de hipócrita. Ele chama os judeus de hipócritas, chama os judeus de raça de víboras e de sepulcros caiados, chama eles de filhos do inferno, e dentre outras coisas mais. Está lá relatado isso lá em Mateus 23. Então precisamos muitas vezes sermos duros com os falsos mestres, com os falsos cristãos. Que sejamos sábios em discernir com o que você está lidando, se é com um cristão fraco ou se é com um falso crente. Que nós possamos buscar esse discernimento. Há esses dois papéis, o cristão fraco e o falso cristão. Com o falso cristão, você trata ele severamente, e com o cristão fraco, trate ele com discernimento. Tenha discernimento. E às vezes nós precisamos expor os pecados dos outros e julgá-los como condenados, para impedir que eles continuem a enganar o povo de Deus, e que nós possamos estar preparados quando precisarmos agir assim. Da mesma forma, a igreja, haverá ocasiões que ela precisará denunciar o pecado da igreja e apresentar à igreja o pecado.
e ser tratado esse pecado da igreja, e que nós possamos ser. E para encerrarmos, sejamos perdoador, que nós venhamos ser perdoador, que nós tenhamos lágrimas nos nossos olhos para com nossos irmãos, que nós venhamos julgar justamente, um julgamento construtivo, pacífico e brando, que vai acrescentar na vida do nosso irmão, que vai trazer um julgamento crítico, construtivo e não depreciativo. Então, irmão, quando alguém falar para você: ah, irmão, não julgue não para não ser julgado. Opa, qual é o julgamento? O julgamento da hipocrisia. É esse o julgamento. Se você vê algum irmão se desviar do caminho, estiver cometendo pecado, traga até os obreiros, apresente, ajude ele. Se não tiver jeito, a igreja de sua administração tratará esse assunto, e se precisar, disciplinará, e se precisar, será até excluído do hall de membros, porque ele não obedece, ele não se curva, não respeita o corpo de Cristo, ele não atende ao corpo de Cristo, ele não fala a língua do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Que nós possamos aprender sobre isso. Na próxima semana nós falaremos acerca, que é só um versículo, mas é tão profundo, acerca: não deis o que é santo aos cães.